Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua vida, com a sua família. Hoje, sexta-feira da Paixão, um dia em que nós refletimos acerca do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus na cruz. Se você estiver vendo este vídeo em alguma outra data, não tem nenhuma importância. Pelo contrário, de fato deveríamos refletir sobre a morte de Cristo todos os dias da nossa vida. E para essa reflexão, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato do irmão Lucas, no seu capítulo 23. Lucas 23, a partir do versículo 32. E aqui Lucas vai narrar, os outros evangelhos também narram, esse texto vocês poderão encontrar o paralelo em Mateus, no capítulo 27, João, no capítulo 19 e também em Marcos, no capítulo 15. Vai narrar a crucificação de Jesus e algo muito importante e interessante. Vai narrar dois criminosos que foram crucificados ao lado de Jesus. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. E duas pessoas sentenciadas justamente pelo Império Romano, pelos seus atos criminosos, mas que vão ter destinos diferentes a partir daquilo que elas tiveram, daquilo que elas se colocaram à disposição do Senhor, da reação que eles tiveram quando estavam ao lado de Jesus. Peço que você preste atenção para a leitura da palavra de Deus. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, com Jesus, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, falando para os seus algozes, aqueles que estavam ali participando da crucificação. Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então dividiram as roupas dele e tiraram sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos, dizendo, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e também a nós. Mas o outro criminoso, diz o verso 40, o repreendeu o outro criminoso, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, se referindo aqui a Jesus, ele não cometeu mal nenhum. Então, aquele criminoso olhou para Jesus e disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus então lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, hoje, sexta-feira da Paixão, nós nos lembramos, acerca desse sacrifício de Jesus, mas observe que a semana da Paixão, a semana do sofrimento de Jesus, ela começa bem antes. Ela começa na sexta-feira anterior, quando Jesus chega ali em Betânia, lá em João 12, no versículo 1, e ele encontra então os seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. No sábado, Jesus então, ele descansa, como era do seu costume. No domingo, ele entra em Jerusalém, e essa é uma entrada diferente das demais. É a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no qual as pessoas receberam Jesus, colocando ali folhas de ramos, de árvores daquela região, recepcionando aí Jesus
para a sua entrada em Jerusalém. Na segunda-feira, Cristo volta a Jerusalém para ensinar, tem a ocasião da maldição da figueira, a purificação do templo. Na terça-feira ele continua dialogando com as pessoas ao seu redor. É um grande dia de muitos diálogos, muitas controvérsias. Ele aproveita também e traz algumas parábolas. Na quarta-feira, lá em Betânia, que era uma região metropolitana de Jerusalém, então acontece a unção de Jesus, quando aquela mulher derrama aquele vaso cheio de perfume e derrama sobre Jesus. Há também na quarta-feira, já aí nessa semana é muito importante, a semana da paixão, já na quarta-feira Judas, o Iscariotes, vai conversar com os sumos sacerdotes e acerta o preço da sua traição. Na quinta-feira ocorre a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa judaica. Na ocasião, Jesus Cristo então institui a celebração da ceia. Também neste mesmo dia, na quinta-feira, acontece aí o julgamento de Jesus. Primeiro ele vai para o Getsêmani, depois ele é preso, acontece o início do julgamento de Jesus ali no Sinédrio, acontece também a negação de Pedro. Por fim, na sexta-feira, chega o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Ocorre também na sexta-feira a sua condenação, crucificação e o seu sepultamento. No sábado, Cristo descansa no túmulo e no domingo acontece a ressurreição. Então nós temos aí essa semana, a semana da paixão, mostrando aí os últimos acontecimentos de Jesus. Observe aqui agora, queridos, que na sexta-feira é onde vai acontecer não apenas o julgamento, mas também toda aquela condenação de Jesus, o seu sofrimento, a sua passagem pela Via Crucis, carregando aquela cruz, e também onde acontece a sua crucificação. Ao lado de Jesus é crucificado um criminoso à sua direita e um outro à sua esquerda. Pois bem, e o que esta crucificação, o que esses dois criminosos, eles vão revelar para nós? Qual a implicação de saber que houve esses dois criminosos para as nossas vidas? Ora, a gente sabe que o fato de Cristo ter sido crucificado ao lado de dois criminosos que tiveram duas reações diferentes, que tiveram que expressaram de maneira diferente a sua fé, a sua confiança em Jesus, serve para nós também como um alerta e como um chamado para que a gente possa olhar para Jesus de maneira diferente. Nós temos de um lado aqueles que se arrependem e do outro aqueles que continuam olhando para Jesus, mas sem depositar a sua fé, sem expressar nenhum tipo de confissão dos seus pecados, portanto, mantendo-se ainda aí com os seus delitos e os seus pecados e também mantendo-se na sua condenação eterna. Pois bem, vamos olhar agora para cada uma dessas cruzes ao lado de Jesus nesse momento, para entender melhor que tipo de sentimento, que tipo de expressão cada um deles fizeram. Primeiro eu quero que você olhe para uma das cruzes, que é a cruz do orgulho. Não dá para a gente dizer se foi o criminoso da direita ou da esquerda, porque o texto bíblico não deixa claro. Porém, um deles manteve-se aí orgulhoso. Observe que no texto de Lucas, no capítulo 23, observe o verso 39, o que ele vai dizer. O verso 39 nos diz o seguinte: um dos criminosos que ali estavam dependurados, erguido na cruz, assim como Jesus, lançava-lhe insultos. E esses insultos tinham palavras. O texto bíblico nos revela quais eram esses insultos. O criminoso dizia: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e salve também a nós. Então, queridos, essa cruz, a cruz que vamos chamar de cruz do orgulho, essa cruz revela que apesar de ser condenado à morte, aquele homem negou a Jesus. Observe que esses insultos que ele fez diante de Jesus e para Jesus, mostrou que aquele homem, apesar de estar perto de Jesus,
Ele perdeu a sua última oportunidade. Qual a outra oportunidade que aquele homem poderia ter? Era a sua última oportunidade, estava ali diante do Salvador. Mas ele desperdiçou. Ele olhou para a sua condenação, achando que ela talvez fosse injusta ou querendo se livrar. Então, ao invés de rogar a Cristo para que ele pudesse salvar a sua vida, perdoar os seus pecados, ele lança insultos a Jesus em uma expressão infame de incredulidade. O criminoso impenitente não deu crédito às últimas palavras de Jesus e ele permaneceu ali rebelde. Permaneceu rebelde mesmo estando tão perto da morte e tão perto de Jesus. Antes de você ficar jogando pedra também neste criminoso que negou Jesus, eu quero levar-lhe à reflexão e dizer que muitas pessoas expressam, vivem da mesma forma que este criminoso. Ou seja, muitas pessoas, mesmo diante, por exemplo, da morte, mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante de situações calamitosas, ainda assim elas não entregam suas vidas a Jesus. E observe que nós não precisamos ser condenado à morte. Ninguém precisa, por exemplo, estar no leito de um hospital. Ninguém precisa estar nas suas últimas horas de vida para entregar sua vida a Jesus. Até porque, como a gente vê no caso aqui do criminoso, isso não é garantia de que a pessoa que chega numa situação dessa, ela vai arrepender-se dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo. Aquele criminoso, impenitente, incrédulo, inconfesso, que estava ao lado de Jesus, ele chegou até a orar. Olha só que interessante, ele ora no sentido de que ele conversa com Jesus, porque orar é conversar, não é isso? Orar é conversar com Deus, orar é conversar com Jesus. Então aquele criminoso, que alguns falam que era ladrão, que cometeu crimes contra o Império Romano, crimes de insurreição, seja lá quais forem os crimes, ele era um criminoso, ele era uma pessoa condenada pela justiça. Então aquele criminoso chegou a orar. Mas ele orou sem quebrantamento de coração. Como é que ele orou? Ele orou, você não é o Cristo? Ele questionou a santidade de Jesus. Quantas pessoas oram assim também? Mas será que Deus existe? Mas será que Jesus de fato, ele nos salva? Essa pessoa está orando, porque ela está falando com Jesus, mas ela não está orando com quebrantamento de coração. Aquele criminoso, inconfesso, impenitente, incrédulo, ele queria ser salvo. Preste bem atenção, não da condenação eterna, mas das consequências imediatas dos seus erros. Ele queria ser salvo das consequências imediatas dos seus atos. Ele não queria o perdão dos seus pecados. Não, ele não queria. O que ele queria? Ele queria ser salvo da dor. Lembremos-nos que aquela crucificação era um ato extremamente doloroso, um ato muito cruel. Então aquele ladrão, aquele criminoso, aquela pessoa que manteve-se inconfessa diante de Jesus, ela queria não ser salva do perdão, não ser salva dos seus pecados, não desejava o perdão de Cristo, mas ela queria apenas ser salva da dor. Ela queria uma salvação do presente momento. Ela queria um Jesus que lhe desse bens presentes da nossa era. Ela queria uma salvação humanista, assim como alguns hoje se aproximam de Jesus para receber algo em troca dele, para trocar de carro, para fazer isso ou aquilo. Ela não se aproxima de Jesus para se relacionar com ele de corpo e alma, para ter um relacionamento, para ter uma comunhão com Jesus. Aquele criminoso, ele não entendia que se Jesus descesse da cruz como ele pediu, ele falou, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo, ou seja, desça da cruz. Ele não entendeu que se Cristo descesse da cruz, nós é que desceríamos ao inferno. Aquele criminoso não entendeu que se Cristo descesse da cruz, nós estaríamos condenados. Aquele pedido do criminoso, além de ser algo infame para ele, era um traje para todos nós que cremos em Jesus, porque se Cristo não tivesse se mantido fiel até a morte de cruz, eu, você, todos nós que cremos nele hoje, não creríamos. E assim estaríamos fadados ao fracasso, estaríamos fadados ao distanciamento de Deus e viveríamos como ovelhas que não têm pastor. Muitos ainda hoje oram
a Jesus, oram a Deus para serem salvos de doenças. Isso é lícito, você pode orar por isso. Mas algumas há que oram para se livrar de doença, mas não querem se humilhar diante de Deus, não querem entregar a sua vida a Jesus. E olha só que nós, assim como aquele ladrão, aquele criminoso, assim como ele estava perto de Jesus, eu quero dizer a você que ouve, que assiste esse vídeo, você também está próximo de Jesus. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou e ele ascendeu ao Pai. E ele é um Deus todo-poderoso, o Deus onipresente. Então você tem acesso a Jesus aí agora onde você está. Você está tão próximo de Jesus como aquele criminoso estava na cruz há cerca de 2000 anos atrás. Mas a pergunta é, você está aproveitando essa oportunidade? Você está aproveitando esse privilégio de ter Jesus próximo de você? Você está clamando a Jesus? Então essa é a primeira cruz. Mas há a segunda cruz. Há aquele outro criminoso que foi condenado e crucificado ao lado de Jesus. Se a primeira cruz é a cruz do orgulho, é a cruz do impenitente, é a cruz da incredulidade, a segunda cruz, ao lado de Jesus, direita ou esquerda, é a cruz do arrependimento. Convido você a ver comigo o versículo 40 de Lucas, capítulo 23. Olha só o que diz o versículo. Mas o outro criminoso repreendeu o outro ladrão, o outro criminoso, dizendo, você não teme a Deus? Nem mesmo estando na mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Observe que esse criminoso também era uma pessoa perdida. Esse criminoso que falou estas palavras também era uma pessoa que insultava Jesus no início. Se você pegar a sua Bíblia em Marcos 15, verso 32, você vai ver lá o seguinte, que os que foram crucificados com ele também o insultavam. Então, no início da crucificação, os dois insultavam a Jesus. Porém, no decorrer deste período, um arrependeu-se dos seus pecados e o outro permaneceu ainda inconfesso, permaneceu distante de Jesus. De repente, esse criminoso, ele arrependeu-se dos seus pecados ao ouvir Jesus dizer as palavras, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Talvez ele olhou para aqueles discípulos ao lado de Jesus, as mulheres, talvez ele se lembrou das palavras de Jesus antes de estar ali naquela cruz. Talvez ele se lembrou de um amigo, de um parente, quando falou para ele acerca de Jesus, e aí agora então ele caiu na real, ele fez então o download, digamos assim, da informação. O mais importante é que aquele criminoso, por fim, ele reconheceu o seu erro e ele clamou pelo perdão de Jesus. E o que esse criminoso então ele revela para nós? Como aconteceu esse milagre da conversão desse criminoso? No verso 40, nós vamos ver que, primeiro, ele mostrou que tinha temor a Deus. Observe que no verso 40 ele diz, você não teme a Deus? Primeira coisa que você deve entender é que se você se aproxima de Deus, você deve temer. Temer não é ter medo. Temer é você entender que há um Deus todo-poderoso, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. Temer a Deus é saber que você não é nada nem ninguém sem esse Deus. Temer a Deus é saber que você depende dele, que ele é santo, 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 o Deus todo-poderoso. Isso é temer a Deus. Enquanto você achar que o pecado que você faz é algo simples, é algo cultural, algo que não tem problema, você não pode ser salvo, porque você vai demonstrar com isso que não teme a Deus. O temor a Deus leva a pessoa a entender que ela merece ser condenada. Como ele disse, nós estamos aqui porque nós fizemos atos ilícitos. Isso é temer a Deus. É você entender que, Senhor, eu sou pecador. Eu cometo erros. Eu preciso do teu perdão.
Isso é temer a Deus, é entender-se como uma pessoa pecadora. Haverá um dia em que todos estaremos diante do Supremo Juiz, diante do grande trono branco, como descreve João lá em Apocalipse. Naquele dia, não haverá escapatória se você não se arrepender dos seus pecados. Se você não entregar a sua vida a Jesus em vida, enquanto há oportunidade, como aquele ladrão criminoso fez na cruz, aproveitando cada segundo que ele tinha, se você não fizer isso, você não terá escapatória. Naquele dia, olha, você que está me assistindo, naquele dia sua família não poderá salvar a você, salvar a sua vida. Naquele dia, um dia do grande dia, do julgamento do Senhor, o seu dinheiro não poderá lhe salvar, seus conhecimentos não poderão lhe salvar, as obras que você fez, boas, tudo que você entregou, cestas básicas, todos os seus atos bondosos que você fez, se você permanecer em confesso diante de Jesus, isso também não vai lhe salvar. A sua igreja não poderá salvar você. Ninguém poderá salvar você. Você precisa temer a Deus. Você precisa entender que você é pecador e que Deus é santo, santo, santo. Você precisa entender que Jesus é o Santo de Deus, que aquela cruz que ele sofreu é por você, foi por você, para que você pudesse ter vida. É por meio da fé, gente. É por meio da fé que nós cremos em Jesus, não há um outro meio. O que aconteceu então com aquele ladrão? Além de mostrar temor, ele reconheceu os seus pecados, como nós já vimos, nós estamos aqui recebendo nossos próprios atos. Ele também reconheceu que Cristo é inocente. Ele diz, ora, mas este homem, nós estamos aqui porque cometemos atos ilícitos, mas este homem não cometeu mal nenhum. É um santo. Enquanto você fica aí divagando nas ideias, achando que Jesus Cristo era um homem como qualquer outro, era um Jesus histórico, legal, um homem que veio para trazer uma mensagem de paz, de amor, você não vai encontrar a salvação. Porque a salvação não é você abraçar uma ideologia, é você encontrar Jesus Cristo na sua vida. E então, aquele criminoso reconheceu que Jesus é o Rei da Glória, porque ele diz no verso 42, se volta para Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele reconhece que está diante de quem pode perdoar, salvar e dar a vida eterna. Eu pergunto a vocês agora, uma pessoa que não tivesse fé, olharia para um homem pregado numa cruz e diria para ela, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Que reino teria um homem simples, condenado numa cruz? Que reino é esse? Ele sequer tem liberdade. Ele sequer tem condições de beber uma água fria. Ele sequer tem condições de comer uma comida que ele gosta. Como é que ele tem um reino? Mas aquele homem percebeu que Jesus é o Rei da Glória. Ele percebeu que o reino de Deus não estava ali representado no fracasso, mas que ali na cruz Deus tinha inaugurado o seu reino, o qual será consumado, virá em sua plenitude quando ele retornar. Percebe que esta foi uma declaração maravilhosa daquele criminoso. Ele percebeu que não teria de Jesus uma bênção terrena. Ele não exige nada de Jesus. Ele não fala, Jesus, eu lhe confesso. O criminoso que creu em Jesus, ele não olha para Cristo e diz, Senhor, eu lhe confesso como meu Senhor e Salvador. Agora, Senhor, me livra dessa cruz. Senhor, me tira desta cruz. Senhor, me leva para um lugar melhor. Não, ele não faz isso. Porque ele entendeu que ele estava no fim da sua vida. E ele entendeu que há uma bênção muito maior do que as bênçãos terrenas. As bênçãos terrenas são boas, mas elas são apenas sinais de algo muito maior que Cristo conquistou na cruz. Ele não exige nada de Jesus. Ele apenas diz para Jesus lembrar dele quando vier no seu reino. Percebeu o que é um homem de fé? Eu quero então ir para o fim desta reflexão. Lembrando a você que está assistindo este vídeo neste momento.
Dizer para você que nós não somos salvos pelo exemplo de Cristo. Nós não somos salvos pelos ensinos de Cristo. Nós não somos salvos pelos milagres de Cristo. Nós tão somente somos salvos pela morte de Cristo. Se você crê que Jesus disse palavras bonitas, se você busca andar com Jesus, imitar até os seus atos, se você gosta de pegar palavras, frases de Jesus, mas você não crê na morte dele em seu lugar, na morte expiatória, na morte a vicária substitutiva de Jesus para a sua vida, se você não crê que aquela cruz, que Cristo naquela cruz morreu para lhe dar vida, você não tem a salvação. Você pode ler os evangelhos, você pode gostar da vida de Jesus, você pode fazer biografia de Jesus, mas você não vai ter Jesus na sua vida. A única maneira de sermos salvos é pela fé. Fé em quê? No sacrifício de Cristo. É crermos por meio da fé que é por meio da morte, pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, que nós temos vida. Observe então que Jesus olha para aquele homem e ele diz: eu lhe garanto, hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. A salvação que Cristo oferece, ela é verdadeira, porque ele diz, eu lhes garanto, no verso 43, eu lhes garanto. A salvação de Cristo é certeira, e ele tem um reino, quando ele diz, estarás comigo hoje no paraíso. Paraíso aqui como um sinônimo de reino de Deus. A salvação de Cristo ela é imediata. Ele diz hoje, após aquela confissão daquele criminoso, Cristo não esperou um outro dia para dizer isso. Foi naquela mesma hora, ele encontrou salvação. Você pode, confessando a Cristo agora, entregando sua vida a Ele agora, você já vai ter agora a salvação de Jesus na sua vida. Observe que a salvação de Cristo também é gratuita. Aquele criminoso não teve a chance de fazer nada. Há alguns que falam que para a gente chegar a Deus, que para a gente ter uma comunhão com Deus, tem que fazer um monte de coisa. Gente, nada disso. Para você ter a salvação de Cristo, você tem que ter fé nele. É claro que a fé deve fazer algo em você, deve transformar a sua vida. E as boas obras serão consequência da sua fé. Mas as boas obras não serão aí a origem da sua salvação. Aquele criminoso não teve a chance de ser batizado, por exemplo. Ele não teve a chance de demonstrar nenhuma mudança na sua vida. Aquele criminoso foi salvo sem mérito pessoal. Ele era um malfeitor. Ele não teve tempo de pertencer sequer a alguma igreja. Ele não teve tempo de fazer nenhuma boa obra, de participar de uma obra social. Não teve tempo de nada. Ele tão somente, simplesmente, se arrependeu e creu. Se arrependeu e creu. Certamente que se ele tivesse tempo, ele faria tudo isso como sinal da salvação que ele teve em Cristo Jesus. Para aquele criminoso, nenhuma condenação mais há na vida dele. Por isso, a salvação que Jesus ofereceu tanto a ele como a nós, é a comunhão eterna. Quando ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso simbolizando o reino de Deus, simbolizando o céu, cidade santa, morada eterna, tudo isso. Neste lugar, o pecado não vai entrar. Não haverá nem luto, nem dor, nem morte, porque todas estas coisas já terão passado. Por fim, eu quero só lembrar a vocês a incrível história do criminoso arrependido. Pela manhã, aquele criminoso era um ladrão pregado em uma cruz. À noite, ele estava usando uma coroa, a coroa da vitória. Pela manhã, ele era um inimigo de César, o inimigo do Império Romano. À noite, ele era amigo de Deus. Pela manhã, aquele criminoso, ele foi desprezado pelos homens, ultrajado pelos homens, escarnecido pelos homens. À noite, estava acompanhado dos anjos e dos santos de Deus que foram salvos por Cristo na cruz. Pela manhã, ele era um criminoso na terra. À noite, ele era um cidadão dos céus. Neste momento, sexta-feira da Paixão, ou qualquer outro dia que você possa estar ouvindo, assistindo esse vídeo, eu quero lhe fazer um apelo. Pare
de apenas ser uma pessoa que simpatiza por Jesus. Pare de ser uma pessoa que tão somente gosta dos ensinamentos de Jesus. E seja um discípulo dele. Arrependa-se dos seus pecados. Creia que o sacrifício de Jesus na cruz foi um ato de amor de Deus para ali purificar os nossos pecados, para nos dar perdão, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gracioso, gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você não crê, você está perdido. Se você não entregar sua vida a Jesus, você estará perdido. Isso é um ato de fé, um ato tão somente de fé. Que o Senhor abençoe sua vida, que você possa refletir nas palavras que acabamos aqui de meditar e que o Espírito Santo possa então transformar o seu coração, fazendo com que essas palavras possam fazer sentido para a sua vida e você possa então confessar a Cristo como Senhor e viver por Ele, para Ele, para o resto da sua vida. Em nome de Jesus.